Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No último, eu conversei um pouquinho com vocês sobre algumas mudanças de posicionamento, falei um pouco sobre medo e fui trazendo ali uma construção relacionada a algumas batalhas, por assim dizer, que eu tenho travado e vencido aos poucos. E vencido como? Bom, com a ajuda, sim, do meu Criador, com a espiritualidade ativa, com a questão, sim, de exercícios físicos, alimentação adequada e balanceada, assim como também terapia e meditações e reflexões em tudo que eu vejo, que eu assisto, nos cursos que eu já fiz, naqueles que eu tenho feito e assim por diante. Mais uma coisa tem sido bem interessante, porque eu sempre falo muito da reconexão corpo, emoção e mente, ou então pensar, sentir, agir. Inclusive, essa questão corpo, emoção e mente virou o nome do método que eu trabalho, seja online ou presencial, que é Equilíbrio 100. Então, uma forma aí de usar essa informação. E aí, eu tenho vindo nesse processo desde que eu conheci a sistêmica em relação a entender melhor a história dos meus ancestrais, principalmente ali dos bisavós, que se nós olharmos ao longo da história brasileira, da história de muitos estados, como aqui São Paulo, vem de imigrantes, no meu caso, europeus. Então eu tenho ali bisavós espanhóis, bisavós italianos e outras misturas como todos vocês. E aí, nessa integração de fazer a minha árvore genealógica, de olhar para a força dessas pessoas e de fato me apropriar da história da minha família, da minha vida, tem sido uma descoberta incrível. E aí eu vim compartilhar isso com vocês porque eu não ligava para nada disso alguns anos atrás. Sim, já estava em processo terapêutico, mas não tinha olhado que essa questão sistêmica, que é um sistema, aquele local no qual você está incluído, naquele combo familiar no qual você está incluído. E aí veio muito forte essa questão de olhar para isso, porque aí eu posso resgatar muitas coisas importantes, inclusive aí essa força que vem da ancestralidade. Nós sabemos, hoje, a neurociência, a parte genética, ela entende que num gene você carrega ali informações de até 7 gerações. Então, olha como muitas coisas que você é, aquilo que você é formado, são sim também fruto dessas gerações. E aí, uma das coisas que eu fui fazer foi fazer essa pasta com a árvore genealógica, daí eu consegui algumas documentações em relação a certidões de casamento, de óbito, de nascimento, e também fui agora recentemente fazer uma visita na casa em que meu bisavô viveu um período e que é uma casa completamente histórica, porque ele comprou de uma pessoa na cidade que era um coronel na época e tudo mais, e tinha todo uma história naquela casa, e foi emocionante estar lá, sentir a força. Sabe quando você vai na casa de vó? Não sei se vocês têm essa sensação. Para mim, a casa de vó sempre foi um lugar muito acolhedor. Então ali para mim foi um acolhimento da minha vivência atual com essa experiência das pessoas, e foi graças a uma prima muito querida que fez esse passeio comigo, mostrou os locais e tudo mais. E uma outra coisa que tem vindo nesse processo de reconexão corpo, emoção e mente foi entrar numa dança. Eu nunca dancei, nunca tive assim vontade, estímulo, seja o que for. E aí nesse resgate, nessa reconexão, para trazer também mais flexibilidade, mais feminino para mim, eu entrei no flamenco. O flamenco, para quem não sabe, ele é uma dança tipicamente espanhola, que foi ali criada principalmente no sul da Espanha, onde as pessoas, a maior parte dos espanhóis e outros vieram para o Brasil, a imigração que houve de lá, dessa região.
E tem sido uma experiência fantástica de conexão, de reconexão e tudo mais. E muito forte na sistêmica para mim, porque assim, na sistêmica e os estudos relacionados, por exemplo, também a parte do funcionamento do corpo e tudo mais, nós falamos o seguinte: lado direito, pai, lado esquerdo, mãe. Tronco para cima, mãe, e quadril para baixo, pai. E o flamenco, ele conecta essas duas regiões, porque você tem no tablado ali a força, a perna, porque o pai te leva para a vida, o pai te faz caminhar, faz você ter o movimento autorizado para ir para a vida. E aí eu posso pegar a fisiologia, gente, porque nós estamos falando de fechamento ali de parte neurológica na coluna, que quando que a gente está apto para andar? Justamente numa idade em que a parte lombar e sacral está totalmente formada. Então é quando a criança realmente tem muito mais a presença paterna nas relações, e a parte de cima, tronco, a mãe, olha aqui, ela segura para amamentar, ela segura para abraçar, ela segura para proteger e assim por diante. E aí o flamenco tem sido nesse aspecto muito interessante, porque a gente tem a força nas pernas e a leveza nos braços, e os movimentos suaves, o movimento que é leve, mas ao mesmo tempo uma dança firme. E aí eu quis trazer isso para vocês pensarem aí, para vocês refletirem como é que vocês estão usando recursos como esses no dia a dia, seja uma dança, uma outra arte, para uma conexão com você mesmo. A arte traz muito isso, as percepções, principalmente por ouvido, a dança que vai trazer muitos sentimentos, ou então vivências ali visuais que podem favorecer você. E também com respeito aos que vieram antes. Essas pessoas vieram normalmente ali de países, deixaram tudo que tinham para trás para fazer uma nova vida. E com isso, muita história, muita força, sim. E aí, nesse processo, é muito gratificante estar me reconectando com a minha família, com a minha ancestralidade e também agora com o meu feminino através da dança. E eu desejo isso para vocês, desejo do fundo do meu coração que vocês possam se reconectar e sentir o amor e a força dentro de vocês para que vocês atinjam quaisquer alvos que vocês desejarem. Então, esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço. Se fez aí tocou seu coração, curte, comenta, compartilha e vamos nessa jornada. Até o próximo vídeo.